Salve, irmãos! Espero que todos estejam bem. Bom, a carta que saiu para esse período foi a Papisa. Essa é a carta da diplomacia, mas principalmente do autoconhecimento. E esse é um período de gestação, por isso esse arcano pede para que você se afirme, mas que aguarde os resultados. Esse é o momento de reunir e de assimilar as experiências do passado. E também dá um tempo para que elas cresçam devagar. É um período que pede algumas reservas, pois vamos operar sobre o elemento do desconhecido. Por isso você até pode não estar ciente de todas as circunstâncias que possam te envolver numa determinada situação. E isso pode te deixar meio perdidão. Então tenta manter a proporção e o equilíbrio, ou seja, tenta manter-se estável. Nesse período toma cuidado com o que você diz a respeito das suas esperanças e ambições, porque nesse período algumas palavras vão poder ser mal interpretadas, de modo inconsciente ou de forma deliberada mesmo. Por isso, use da diplomacia em todos os seus procedimentos. E cuidado com as pessoas com quem fale e nas quais confia. O descuido e a falta de tato podem te causar problemas nos relacionamentos, resultando em confrontos. Por isso, esse arcano te aconselha para que você seja paciente, ponderado, discreto e receptivo às ideias alheias. Tenta praticar a conciliação, desde que isso não custe a tua integridade. Esse é um momento passivo, receptivo, onde você deve refletir e ouvir a voz do teu subconsciente. É ele quem arquiva cada peça de informação encontrada. Se você exercer o lado positivo desse arcano, certamente fará laços calorosos com outras pessoas. Essa também é uma vibração boa para assuntos amorosos, mas cuidado porque você vai estar vulnerável agora. E é bem provável que o futuro pareça incerto nesse período. É como se as lembranças agora sejam uma motivação primordial para as tuas ações. Por isso, não se prenda em experiências desagradáveis ou situações inconscientes do passado. Em vez disso, usa essa sabedoria armazenada de experiências passadas para resolver esses obstáculos, com uma parceria, na meditação ou no esforço cooperativo. Lembra que a gente se comunica com os outros através do subconsciente. São as lembranças guardadas nesse subconsciente que determinam a nossa reação às condições, situações e pessoas. Por isso, examina essas reações com respeito aos outros. Esse período está testando tua habilidade de coexistir. Entenderam? Já o uso negativo do 2 pode te tornar bem mesquinho em relação a assuntos triviais. E aí suas emoções enfraquecem, tua autoconfiança e assim mexe em todo o teu equilíbrio. Esse também é um período ótimo para pessoas criativas como artistas, compositores, inventores e até para os místicos. Como eu já disse antes, esse é um tempo de espera, onde as sementes da criatividade são plantadas no subconsciente para dar início a um processo de crescimento e de expansão. É também um período de sabedoria, onde você pode ver o real eu sou do ser, refletindo assim teu eu interior. Por isso, nesse período, você deve manter-se passivo e receptivo às atuais forças criativas, sem vacilar, nem ser demasiado sensível ou retraído. Aqui, ó, a papisa simboliza a mente subconsciente e a força receptiva, reprodutiva e criadora. Essa cortina aqui por trás dela une os dois pilares de luz e escuridão. E é aí que está a força da papisa, no equilíbrio entre os dois pares de opostos, sem preferência por nenhum dos dois, apenas guardando o esforço concentrado da mente consciente. A lua crescente aqui representa a receptividade, que é uma qualidade retentora da mente subconsciente. Nesse livro aqui que a sacerdotisa carrega, estão registradas todas as memórias universais e pessoais. Ele está parcialmente oculto aqui porque nem tudo é conhecido. Deus ainda tem muito mais a revelar. Muitos autores e eu também acreditamos que a figura da papisa se faça alusão a um fato histórico ou lendário para alguns,
mas que ocupa um lugar notável na literatura da Idade Média, a da existência de um papa do sexo feminino. Nessa tradição popular se diz que uma mulher ocupou a cadeira de São Pedro sob o nome de João VIII. Segundo essa tal versão, a sacerdotisa teria ficado grávida de um de seus familiares. E como não se recolheu na época devida, o parto teria se dado em plena rua durante uma procissão entre a igreja de São Clemente e o Palácio de Latrão. E com essa descoberta, o séquito papal, enfurecido, teria assassinado Joana e seu filho. Joana foi apedrejada até a morte. Pois é, segundo tradições romanas, no lugar do homicídio ficou durante séculos um túmulo ornado por 6 letras P's. Petri, Pater, Patrum, Papice, Prodito, Partum. Traduzindo, fica qualquer coisa como Pedro, nosso pai traído pela gravidez da papisa. E eu não comentarei mais nada. Assim, cada qual que acredite na verdade que lhe convier. Minha função aqui não é a de dar minha opinião, é apenas a de passar os ensinamentos que nos foi deixado por tantos mestres. Eu sou só um contador de histórias que gosta de enxergar nos simbolismos algo mais além da superfície das coisas. Até porque se eu começar a dar minha opinião aqui, isso vai virar um pornozão de segunda. Bom, bora pro conto de hoje. O conto de hoje fala sobre o tal autoconhecimento da carta da papisa. Tenho certeza que todos já conhecem, mas essa é uma versão mais hardcore da coisa. Esse conto tem muitos simbolismos e uma lição bem bacana para ser aprendida. Eu estou falando da Rapunzel. Bom, nesse conto, como em quase todos, temos a figura do pai e da mãe. E a mãe grávida pede ao esposo que pegue uma alface que havia numa pequena horta perto da casa deles. Desejo de mulher grávida, né? Só que essa horta, e eles sabiam muito bem, pertencia a uma feiticeira. Mas mesmo assim, ele vai lá e rouba a alface. Só que quando ele está saindo, a bruxa que era a dona da horta diz: opa, peraí, você está me roubando, vou te castigar severamente. E ele explica toda a situação e pede misericórdia, até que ela fala: tá certo, leva a alface, mas quando essa criança nascer vai ser minha. O preço é alto demais, né? Mas o que podia fazer aquele pobre homem? Então ele concorda, leva a alface para a esposa e conta o que aconteceu para ela, que chora muito. Mas já não adiantava mais nada. O trato tinha sido feito. Vale lembrar que nesses contos o pai representa o espírito e a mãe a matéria. E os dois juntos geram um filho. E esse filho já nasce prometido ao mundo material. Ou seja, prometido à bruxa. Mas por que, Carlão? Pelos desejos das coisas que só existem dentro do campo da bruxa. A necessidade das coisas da bruxa significa que ali nasce um ser que ainda necessita de experiências no campo da matéria, no campo da bruxa, que é o campo dos desejos materiais, o campo dos instintos, das paixões. E então, quando essa criança nasce, a bruxa a aprisiona numa torre e é o único contato que ela tem com o mundo através dessa bruxa. E é uma torre sem portas, onde a bruxa sobe e desce por meio de cordas. Só que a bruxa nunca tinha cortado o cabelo daquela criança. E à medida que ela vai crescendo, seus cabelos vão ficando cada vez mais longos. Até que o próprio cabelo serve de corda, de ponte, para que essa bruxa suba e desça. E nesse sobe e desce, joga a trança, pega a trança, seguem vivendo. E Rapunzel segue sabendo das coisas do mundo unicamente pelos olhos da bruxa. Agora, imagine a torre como essa parte da personalidade humana. Isso aqui é a torre. Nossa alma humana habita dentro dessa torre. E às vezes o único contato que temos com o mundo exterior é através dos olhos da matéria, através dos olhos da bruxa. Aqui a bruxa representa tudo de vulgar e animalesco que existe dentro de nós. A violência, os instintos, as paixões egoístas. Só esse tipo de coisa é trazida pra gente dentro dessa torre.
como isso é trazido? Pelos cabelos da Rapunzel. É muito comum nessas histórias e em vários argumentos de contos de fadas e até mesmo em mitos como o da Medusa, que associamos cabelos a formas mentais, a forma pensamento. Os cabelos crescem, 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 mas só uma coisa transita nesse cabelo: a bruxa. Ou seja, os pensamentos de Rapunzel eram todos materiais. Esses pensamentos materiais não deixavam que ela tivesse um contato real com o mundo. Eram pensamentos guiados pelos instintos, pela cobiça, pela inveja, pela vulgaridade. Tudo que transitava nos seus pensamentos era da bruxa, era vulgar. Só que num determinado momento brota um esgotamento em Rapunzel. E, segundo os vários filósofos da história, esse é um momento sagrado, como no mito da caverna de Platão, onde o homem começa a se mexer e se enjoa desse espetáculo de sombras. Então Rapunzel começa a achar que aquilo não era tudo, que devia existir outras coisas no mundo e que ela devia estar perdendo algo muito grande, algo muito especial. E esse vazio faz com que ela começasse a cantar o canto da alma, como se ela cantasse alguma coisa que nem ela sabia o que era, como se ela mandasse uma mensagem para algo que nem ela conhecia o rosto, mas que necessitava com toda a sua alma. E num dia passa por ali um príncipe, e esse príncipe ouve o canto de Rapunzel e reconhece que aquilo era um chamado para que alguém fosse libertá-la. Aqui o príncipe representa o espiritual, reconhecendo o canto da alma que chama por ele. E ali Rapunzel necessita que seu pensamento seja povoado por coisas espirituais, por coisas elevadas, por coisas nobres. E é a partir desse momento que em suas tranças não sobem mais os desejos sombrios representados pela bruxa. Sobe o príncipe representando a nobreza, os valores, o chamado espiritual e os ideais nobres. Ou seja, os pensamentos de Rapunzel se elevam aos céus. Então ela passa a ver o mundo não mais pelos olhos da bruxa, mas sim pelos olhos do príncipe, através dos olhos da espiritualidade. Só que um dia a bruxa pega os dois e fica colérica. Lembrem que tudo aquilo que vive em nós continua lutando para continuar vivendo. Como a luta contra a preguiça. Quando você resolve combatê-la, você percebe que ali não vai ter uma briga fácil não. Como se fosse um ser com autoconsciência. Ele vai tentar te enganar de todas as formas. Vai tentar penetrar no teu momento de desatenção. Bebê. Essa é uma estratégia de guerra treinada há milênios. Ou seja, todo esse mundo da bruxa tem um instinto de conservação. Ele sabe que se Rapunzel começar a ouvir muito a voz do príncipe, vai acabar por eliminá-lo. E por esse motivo a bruxa resolve pôr um fim radical nisso. Ela se esconde na torre e espera que o príncipe chegue. E quando ele está subindo pelas tranças de Rapunzel, ela corta as tranças e o príncipe cai sobre um espinheiro. E fica cego. E com um feitiço ela lança Rapunzel para muito longe da torre. Porque Rapunzel, que agora já tinha conhecido o espírito, não podia ser mais escrava das coisas da bruxa. Porque ela tinha conhecido o toque do divino. Ela já não se contentaria mais em andar pelo mundo olhando para baixo. Como já disse Leonardo da Vinci, se você voar um dia, sempre levará os olhos para lá e não se contentará mais em andar olhando para baixo. E assim ela seguiu o mundo afora, sofrendo uma dor imensa, chorando e entoando seu canto, tentando encontrar novamente a sua visão espiritual. A visão que a bruxa tinha cegado, e assim ela não conseguia ver mais nada. Mas ainda tinha a memória, e ela quer recuperar essa visão espiritual com toda a força do seu coração. E assim com seu canto, seu sofrimento e todas as provas que ela vai vencendo com perseverança e superação da dor, sua busca heróica e incansável faz com que um dia ela encontre o príncipe, cego, vagando pelo mundo. Então ela o toma em seus braços e seu canto e suas lágrimas caem sobre os olhos do príncipe,
e ele volta a ver. E assim ela recupera a tua visão espiritual através das suas lágrimas, que é chamada de a dor sagrada. E assim os dois se unem e vivem felizes para sempre. Emocionei. Eu sou besta mesmo. Blavatsky costumava dizer uma das coisas mais lindas que eu conheço. Ela dizia na Voz do Silêncio: não deixe que seque a lágrima que corre do teu rosto antes de secares a última lágrima que corre no rosto do último dos seres humanos. Ou seja, não deixe que a dor se cale em você enquanto você não tiver trabalhado para resgatar de alguma maneira o último ser humano da dor. Essa dor sagrada que nos impulsiona para continuarmos caminhando. Ela é um compromisso de alma com a dor humana, um compromisso de acrescentarmos algo, de redimirmos de alguma maneira alguma parcela dessa dor. Essa sim é a grande motivação da vida humana. Gratidão, família. Espero poder ter ajudado em alguma coisa. Se vocês estão curtindo os videozinhos, se inscrevam no canal. Até a próxima quinta. Fiquem com Deus, meus amados. E que o vento sopre leve. Gratidão, família.